E aí, galera, tudo certo? Série D, antropometria, dobra cutânea, adipômetro, Caio passando frio, bom, normal, estamos gravando tudo no mesmo dia. Se você está assistindo aí as últimas videoaulas, está vendo que tá frio em Santa Catarina, tá nevando na Serra Catarinense. O Caio está sempre com o mesmo estilão e a temperatura é a mesma, eu estou sempre com a mesma roupa também, eu não estou passando frio, ele tá. Pô, mas nós não viemos aqui para falar do tempo, cara. Pessoal, nós vamos falar hoje de 2 erros também dos avaliadores, principalmente um erro em avaliador é muito comum no avaliador iniciante, né? Que não está muito experiente ainda. O outro é o contrário, é o avaliador que é experiente, que já mede há tempo, e ele se acha numa condição assim superior, de uma segurança, fica muito seguro do que está fazendo e às vezes comete erro por essa... falta de capricho. Uma falta de capricho por essa segurança demasiada até que ele tem por ser um avaliador antigo. Logo depois da... Vinheta. Então tudo certo. Bom, pessoal, então qual é o erro do avaliador iniciante, assim, muito comum, né? Vou mostrar aqui na dobra cutânea tricipital, Caio. Então, o que ele vai fazer? Ele faz o pinçamento, pensando, sempre raciocinando, né? Faz o pinçamento da dobra, faz o destaque, aí coloca o adipômetro. Muito bem, e aí, como ele não está muito treinado ainda, e aí seria interessante ele já estar bem treinado para fazer isso, ele vai fazer a leitura do relógio do adipômetro. E o que acontece nesse momento? Então, pincei, destaquei, coloquei o adipômetro, e aí na hora de fazer a leitura, vejam bem, fiz a leitura, beleza, agora eu pego e faço. Qual foi o erro cometido aqui? O erro cometido, muito comum no iniciante, pinçou a dobra, fez a leitura do adipômetro, e ao fazer a leitura do adipômetro, o que ele faz? Ele libera a dobra cutânea, ele solta a dobra cutânea. Isso é um viés de medida, isso também é um erro de medida. A ideia e o protocolo, né, melhor dizendo, faz o pinçamento, destaca, faz a medida da dobra cutânea, 2 a 4 segundos, faz a leitura do relógio, adaptando sempre o corpo para fazer a leitura do relógio, retira o relógio após a leitura e eu ainda continuo com o pinçamento. Somente depois eu retiro o pinçamento. Então esse é o procedimento. E o cara iniciante, ele esquece desse ponto. Está muito preocupado com a leitura e aí fixa aqui, tem que liberar também a haste móvel, então ele está com pensamento nisso, e 2 a 4 segundos tem que fazer a leitura, ele acaba soltando a dobra cutânea, muito comum no iniciante. Claro que aí fazendo um treinamento legal, isso é uma coisa facilmente resolvida, né? Agora vamos para o cara experiente, né? Aí isso é muito comum usar. Bom, Caio, é o seguinte, eu já mensuro há mais de 15 anos dobra cutânea, né? Cara, eu tenho que medir a dobra cutânea peitoral e abdominal, tá? E a bicipital também, né? Eu tenho que medir dobra cutânea medial, panturrilha medial, e coxa, eu tenho que medir a medial e a superior e inferior, vou medir 3 pontos na dobra cutânea, a proximal e a distal, além da medial lá, né? Aí tem que medir suprailíaca, a suprailíaca eu demarquei, subescapular eu tenho que medir também, eu tenho um rol de dobra cutânea enorme. Aí o cara faz o quê? Não demarca. Não demarca. Não, eu sei bem os pontos, eu já meço há 15 anos, eu sei bem os pontos, eu não preciso demarcar. E ele não demarca. E aí o que acontece? Tem que medir 2, 3 vezes, ele está rodando, né? Para fazer a medida. Ele chega na abdominal, o ponto é aqui. Ele até pode acertar o primeiro ponto. Agora, quem me garante que quando eu fizer a segunda medida, pelo menos 2 medidas eu tenho que ter, eu vou medir exatamente nesse ponto. Eu sei que são tantos centímetros a partir da cicatriz umbilical, tantos centímetros abaixo. Beleza, eu tenho o protocolo já sedimentado na minha mente, sei exatamente. Já medi milhões de pessoas, mas eu não tenho garantia nenhuma. Se eu não demarcar, não tenho garantia nenhuma que o ponto seja, que eu esteja medindo exatamente no mesmo ponto. E nós sabemos, se eu pegar um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro lado, principalmente no indivíduo que tem mais tecido adiposo, isso pode se tornar um viés de medida. Né? Então, não demarcar, axilar média, vou medir a axilar média do Caio, tem que pegar o processo tifoide, o protocolo, traz uma linha horizontal, centro da axila, uma linha vertical, no ponto de intersecção é o ponto de medida da axilar média. Bom, vou lá, faço a medida. Mas quem me garante que no segundo momento, no terceiro momento dessa mesma medida, quando eu estou fazendo de forma rotatória, eu venha a pinçar exatamente esse ponto? A ideia é que seja exatamente o mesmo ponto mensurado, e aquele ponto é protocolado para ser o ponto da axilar. Então a pergunta que eu faço, Caio, para esses avaliadores experientes é assim: quanto tempo custa fazer a demarcação?
de empenho para fazer a avaliação. Quanto tempo ele vai ter que investir para demarcar todo o cara, e uma vez demarcado ele tem exatamente os mesmos pontos medidos depois. Está demarcado. Tanto é que na venda dos adipômetros vem junto no kit do adipômetro Caneta, né? uma caneta de demarcação para se fazer isso, um lápis de demarcação para se fazer isso. Então por que não usar? Eu já mensuro há mais de 20 anos e toda vez que eu vou medir, eu demarco. Então, no momento da demarcação, eu tomo o máximo de cuidado com o protocolo para achar bem o ponto da dobra cutânea tricipital, axilar, peitoral. Então, tenho detalhes na visualização das referências anatômicas e procuro acertar o ponto com a maior precisão possível. Demarquei. A partir dali, eu não tenho mais essa preocupação. Sim. Eu só vou rodar os pontos, eles já estão demarcados, eu não tenho essa preocupação. Então, aquele avaliador experiente que acha que perde tempo em demarcar, na verdade ele ganha tempo. Ele ganha tempo porque ele investe um pouquinho mais de tempo no começo para determinar bem os pontos anatômicos, mas depois de demarcar, ele agiliza o processo. Principalmente se eu tenho aí 9, 8, 10 pontos anatômicos de medida de dobra cutânea, que seria o ideal, para depois poder optar em qual equação eu vou usar, e aí vai depender quais as dobras cutâneas que efetivamente eu tenho que medir. Então, esses são pontos importantes aí a serem pensados. Passada a mensagem, né? Tranquilo, né? Aí vai depender da galera aí, experiente ou não experiente. Levar em consideração, né? Levar em consideração. É com vocês. A nossa bagagem de experiência e o conhecimento da antropometria nós passamos na videoaula de hoje.